Nessa aula de hoje, nós vamos fazer os exercícios sobre corrente elétrica, que estão nas páginas 10 e 11 do livro 11. Esta é uma aula para o terceiro ano do ensino médio de Física. Vamos então iniciando aqui na página 10. Esse primeiro exercício, nós precisamos verificar se as afirmações são verdadeiras ou falsas. A primeira aqui diz que a corrente elétrica convencional tem sentido contrário ao movimento ordenado dos elétrons em um fio condutor. Isso está correto. O que a gente chama de corrente convencional é aquela da época em que se acreditava em que a eletricidade era um fluido que saía de onde tinha mais fluido para onde tinha menos fluido. Depois, a gente descobriu que na verdade são os elétrons que saem de onde é negativo e vão para onde é positivo, ou então de onde é mais negativo para onde é menos negativo. E, portanto, o sentido é trocado, A corrente real tem o sentido que seria do lado negativo para o positivo, enquanto que essa convencional era o sentido oposto. Então, a primeira está correta. Letra B diz que em um gráfico de corrente elétrica por tempo, a área é numericamente igual ao número de elétrons que atravessam uma secção transversal do fio condutor. Essa está incorreta porque, na verdade, essa área, sob a curva ali do gráfico, ela é igual à quantidade de carga que passa e não ao número de elétrons. Então, por isso que está errado. Letra C diz que em pilhas e baterias, os elétrons se movimentam preferencialmente em um único sentido. Correto. Então, em pilhas e baterias, nós temos o que chamamos de corrente contínua, movimentação ordenada dos elétrons sempre para o mesmo lado, no mesmo sentido. Letra D, correntes alternadas são caracterizadas pela alteração na direção do movimento dos elétrons? Não, Na verdade, a direção não muda, o que muda é o sentido do movimento. Então, se o fio está na horizontal, você pode ter um movimento para frente, para trás, ou se o fio está na vertical, para cima, para baixo. Então, é o sentido do movimento que vai alternando, não a direção. Letra E diz o seguinte: ao apertar um interruptor que controla a passagem de corrente para uma lâmpada, vemos a lâmpada acender instantaneamente porque os elétrons movimentam-se com velocidades extremamente altas. Isso não é verdade. O que acontece é que ao estabelecer ali, quando você aperta o interruptor, você conecta aquele sistema, do fio, a lâmpada, a uma diferença de potencial. Então é como se você tivesse uma tábua onde você colocou uma série de objetos e inicialmente essa tábua estivesse na horizontal e aí num certo momento você inclina a tábua. Ao inclinar, todos os objetos que estão sobre ela começam a escorregar, todos ao mesmo tempo. Então, quando a gente estabelece a diferença de potencial num fio de eletricidade, todos os elétrons começam a se movimentar ao mesmo tempo. E é por isso que rapidamente a corrente elétrica se estabelece na lâmpada e ela acende. Então essa seria a explicação correta, E não que os elétrons são muito rápidos, como se eles tivessem que sair lá do interruptor para chegar na lâmpada. Isso não acontece. Então temos aqui o gabarito para vocês conferirem. Coloquei aqui nessa tela algumas expressões que a gente vai precisar para fazer os próximos exercícios. Então, os próximos são exercícios numéricos, e aí a gente tem ali em cima a expressão do cálculo da intensidade da corrente elétrica, indicando que é uma quantidade de carga que passa pelo condutor num certo intervalo de tempo. No sistema internacional, isso daí é medido em coulombs por segundo, que também tem o nome de ampere. Então, ampere tem o significado de coulombs por segundo.
Quantidade de carga, ali embaixo, é dada pelo número de elétrons que estão se movimentando, e a quantidade de carga tem a unidade coulombs. Essa quantidade de carga pode ser calculada através da área sob o gráfico da intensidade da corrente pelo tempo, e temos também a expressão que define a velocidade média, deslocamento num certo intervalo de tempo. No sistema internacional, a gente utiliza os metros por segundo. Então vamos agora para o exercício 2. Considere uma corrente elétrica de 2 amperes de intensidade e, sabendo que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, calcule. Primeiro, a quantidade de carga elétrica que atravessa uma secção em um intervalo de 5 segundos e pede que a gente apresente a resposta em notação científica. Bom, se a gente já conhece o valor da intensidade da corrente e o tempo, né, ele também já diz o tempo que gastou ali, né, com a corrente passando, a gente pode, né, isolar a carga, a quantidade de carga e dizer que é a intensidade vezes o tempo. Fazendo então o cálculo, a gente vai chegar em 10 coulombs, então a quantidade de carga, 10 coulombs. Em notação científica seria 1 vezes 10 elevado a 1 coulomb. Agora a letra B, ele quer que a gente diga quantos elétrons que estão atravessando essa secção transversal nesse tempo de 5 segundos. Então nós descobrimos na letra A que a quantidade de carga que passou pelo fio durante esses 10 segundos foi 10 coulombs, né? Agora, isso equivale a quantos elétrons? Né? Cada elétron tem a carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o N aqui. A gente já sabe a quantidade de carga, já sabe a carga de um único elétron. Dividindo a quantidade total de carga pela carga de um único elétron, a gente vai descobrir o número de elétrons que corresponde, que no caso é 6,25 vezes 10 a 19 elétrons. O exercício 3 diz o seguinte: um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica. Em um intervalo de 5 segundos, uma carga elétrica de 50 coulombs atravessa a secção transversal do fio. Primeiro, ele quer que a gente calcule a intensidade da corrente. Se são 50 coulombs que passam em 5 segundos, dividindo ali, a gente descobre que essa corrente é de 10 coulombs a cada segundo, que corresponde, né, à unidade de 10 amperes, né? Então, coulombs por segundo é o que a gente pode chamar de amperes. Então, a primeira já está feita. Aí a letra B quer que a gente calcule o número de elétrons que atravessam o fio metálico em 5 segundos. Bom, então em 5 segundos ele já tinha nos dito que a quantidade de carga era de 50 coulombs, né? Então a gente já sabia isso. Então, se 50 coulombs é a quantidade de carga e a carga de um único elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, dividindo a carga total pela carga de um único elétron, nós descobrimos o número de elétrons que corresponde a essa carga. No caso aqui, 3,125 vezes 10 elevado a 20 elétrons. No próximo exercício, é aquele que vai precisar a gente utilizar o cálculo da quantidade de carga utilizando a área sob as curvas, né? Então, eu coloquei aqui essas imagens para a gente entender direitinho, né, o significado desse cálculo. Então, o primeiro gráfico ali à esquerda, ele mostra uma corrente constante, né? O I, né, a intensidade da corrente não varia no decorrer do tempo. E aí, entre os tempos 1 e 2, se você quiser saber quanto de carga que passou no condutor, você vai, usando a fórmula, se você quiser, multiplicar, né, esse intervalo de tempo pela intensidade da corrente e vai encontrar a quantidade de carga. Agora, isso, né, corresponde também ao cálculo da área sob essa reta, né, que é a intensidade da corrente.
Então, se você calcular a área, você também está multiplicando o ΔT, que seria a base ali do retângulo, pela altura, que é a intensidade da corrente. E né, corresponde a esse cálculo de quantidade de carga que passou ali. Agora, quando acontece dessa corrente não ser constante, que é o caso já do gráfico que eu coloquei embaixo, aí a pessoa ficaria sem saber qual valor utilizar no caso de usar a fórmula, né? Não saberia se utilizaria o primeiro valor, o valor final. E aí, nesse caso, se ela quisesse usar a fórmula, ela teria que ir utilizando para cada intervalozinho de tempo pequeno o valor da corrente correspondente, fazer todas as multiplicações ali de intervalo de tempo vezes corrente e depois somar tudo. Mais ou menos a ideia que está mostrada nesse outro gráfico que eu coloquei aqui à direita. Então, é uma maneira, né? Se a pessoa ela precisar fazer esse cálculo, ela teria que pegar todos os valores de corrente, multiplicar pelo intervalo de tempo correspondente e depois somar tudo. Agora, quando a gente tem, no caso desse gráfico que a área está pintada de vermelho, que é uma reta, e que essa área sob a curva é uma área que a gente sabe calcular, é mais prático calcular a área sob a curva do que ir fazendo várias areazinhas de retângulos pequenininhos e somando tudo depois, que seria o equivalente a ir usando a fórmula para cada valor de corrente. Então, quando a área a gente sabe calcular, é mais prático, né? Utilizar o cálculo da área e aí a gente consegue calcular a quantidade de carga dessa maneira. Se não souber, aí teria que fazer outro cálculo de vários retângulos e depois somar tudo, que também é chamado de cálculo numérico, né? Mais para frente, quem for estudar na universidade, alguma carreira aí na área de exatas, vai aprender isso bem mais aprofundadamente. O exercício 4, então, traz um gráfico, né, diz que representa, então, a intensidade da corrente elétrica em um condutor em dois intervalos de tempo diferentes. Então, a gente tem um valor de corrente de 250 miliamperes nos primeiros 40 segundos e depois de 40 a 80 segundos, esse valor já vai para 500 miliamperes. Na letra A, pede que a gente calcule a quantidade de carga que atravessou o condutor nos primeiros 40 segundos. Então, a gente pode calcular a área sob essa curva, né, que vai aí de 0 a 40 segundos, que no caso é essa reta, né, que é de 250 miliamperes. Então, essa área a gente vai precisar multiplicar os 40 segundos pelo 250 vezes 10 a menos 3, que é o miliamperes. E fazendo isso, a gente chega no valor de 10 coulombs. Então, essa primeira área corresponde a uma quantidade de 10 coulombs que passou ali pelo condutor. Fazendo a área agora do segundo pedaço, a gente calcula o que é pedido na letra B, né? De 40 até 80 segundos, a área vai ser o dobro do que era a primeira, né? Porque agora a gente tem o dobro da corrente. Então, a gente vai encontrar uma quantidade de carga de 20 coulombs agora na letra B. E na letra C ele quer saber o total, né? Do 0 até o 80. Então, se foi no primeiro pedaço, né? Se a quantidade de carga que passou por ali foi de 10 coulombs e no segundo pedaço de 20 coulombs, o total vai ser, né, 30 coulombs de quantidade de carga que passou aí de 0 até 80 segundos. Agora, no exercício 5 da Unicamp, traz aqui um texto, né, com alguma contextualização para depois a gente fazer um cálculo. Então, diz que atualmente há um número cada vez maior de equipamentos elétricos portáteis e isso tem levado a grandes esforços no desenvolvimento de baterias com maior capacidade de carga, menor volume, menor peso, maior quantidade de ciclos e menor tempo de recarga, entre outras qualidades. Outro exemplo de desenvolvimento com vistas a recargas rápidas é o protótipo de uma bateria de íon lítio com uma estrutura tridimensional.
Agora que vem a parte mais assim objetiva do exercício, né? Então, olha, considere que uma bateria inicialmente descarregada é carregada com uma corrente média de 3,2 amperes, até atingir a carga máxima de 0,8 ampere vezes hora. Então, esse AH significa isso. O tempo gasto para carregar a bateria é de quanto? Então, olha só, a gente sabe a corrente e sabe a carga, né? Então, agora ele quer que a gente descubra o tempo. A unidade ampere vezes hora não é a unidade do sistema internacional, tá? Então, assim, o sistema internacional usa o coulombs. Então, se a gente quisesse passar o ampere vezes hora para coulombs, a gente teria que, no lugar onde está escrito hora, colocar 3.600 segundos. Por quê? Porque o ampere significa coulombs por segundo. Se a gente colocar hora como 3.600 segundos, a gente consegue transformar, né? Isso daí, essa unidade ampere vezes hora, para coulombs. Então, isso é uma maneira de fazer o exercício, poderia transformar isso para coulombs e depois ir calculando. Aqui no livro eles já fizeram um pouquinho diferente, eles deixaram essa unidade mesmo, porque no final das contas, o que vai acontecer? Quando a gente colocar lá o valor da carga, 0,8 ampere vezes hora, igual valor da corrente, 3,2 amperes, vezes o intervalo de tempo, vai ficar ampere do lado direito, ampere do lado esquerdo, vai poder cancelar os amperes e vai sobrar apenas as horas. Então, esse ΔT vai ser calculado em horas, né, e vai dar o valor de 0,25 horas, então. Como a resposta ele quer em minutos, 0,25 nada mais é que um quarto de hora. Um quarto de hora corresponde então a 15 minutos. Agora, indo para o exercício 6, que é um exercício da FUVEST, a gente tem lá o seguinte: medidas elétricas indicam que a superfície terrestre tem carga elétrica total negativa de aproximadamente 600 mil coulombs. Então, a carga do nosso planeta, né, ela é uma carga negativa e aproximadamente desse valor. Em tempestades, raios de cargas positivas, embora raros, podem atingir a superfície terrestre. Esses raios de carga positiva que ele diz aqui seria quando a gente tem, na verdade, os elétrons da Terra subindo para a nuvem e não elétrons da nuvem descendo para a Terra. Tá? Então, essa seria a ideia, assim, né? Bom, aí a corrente elétrica desses raios pode atingir valores de até 300 mil amperes. Que fração da carga elétrica total da Terra poderia ser compensada por um raio de 300 mil amperes com duração de meio segundo? Então, ele quer saber quanto da carga total da Terra ia diminuir, né? Porque ele inicialmente diz que a carga da Terra é de 600 mil coulombs. Mas com um raio desse tipo, que os elétrons saem da Terra e vão para a nuvem, ia diminuir um pouco essa quantidade de carga que tinha na Terra, né? Então ele quer saber isso, ó, que fração da carga elétrica total da Terra poderia ser compensada por um raio de 300 mil amperes com duração de meio segundo. Então, se esse raio é de 300 mil amperes, isso significa 300 mil coulombs a cada segundo, né? Isso que é o ampere. Então, se tem 300 mil coulombs que passam em um segundo, em meio segundo, a gente vai ter nada mais que metade dessa quantidade de coulombs, né? Então, em meio segundo vai passar 150 mil coulombs ali de carga. Utilizando a fórmula, né, para quem preferir, pode colocar ali, né, o valor de 300 mil coulombs, que é a corrente elétrica, vezes meio, que é o tempo, vai chegar nessa quantidade de carga de 150 mil coulombs. Mas raciocinando apenas com a unidade ampere, a gente também chega nessa mesma conclusão. Então, ok, então em meio segundo, a quantidade de carga que passou foi 150 mil coulombs. Agora,
a Terra não tinha 600 mil coulombs? Então, qual é a fração de carga, né, da carga da Terra que foi para cima, né, que saiu ali da Terra? Então, 150 corresponde a 1/4 da quantidade de carga que a Terra tinha. Então, num raio desse tipo, a Terra diminuiria, né, 1/4 de sua carga, porque os elétrons iriam sair da Terra e ir para a nuvem. E agora, finalizando aqui com o exercício 7, a gente tem a seguinte situação. O feixe de elétrons num tubo de televisão percorre uma distância de meio metro no espaço evacuado entre o emissor de elétrons e a tela do tubo. Então, ele está se referindo aqui a uma televisão daquelas mais antigas, né? Que a gente tinha um tubo ali na parte traseira. Se a velocidade dos elétrons no tubo é de 8 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo, e se a corrente é de 2 miliamperes, calcule o número de elétrons que há no feixe em qualquer instante. Então, ele também informa, né, o valor da carga elementar ali em coulombs. Bom, então o que acontece? Qual é a situação aqui? Primeiro, ele diz que tem o tubo lá da televisão, que tem meio metro de distância e os elétrons saem ali, né, da traseira do tubo numa velocidade de 8 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo e chegam na tela. Então, essa é a primeira informação. Com essa informação, né, que ele dá a velocidade dos elétrons e a distância que esses elétrons percorrem, a gente pode descobrir o tempo que eles gastam, né, para sair e chegar ali na tela. Agora, o que ele quer que a gente calcule é quantos elétrons, né, o número de elétrons que há no feixe, né? Então, quantos elétrons que estão saindo ali fazendo isso? Aí a gente precisa, né, além de saber o tempo que eles gastam, se a gente tem a informação da corrente elétrica, que está dizendo para a gente a quantidade de carga que passa a cada segundo, então aí a gente já pode descobrir quantos elétrons. Mas aí a gente vai fazer vários cálculos, né, até chegar nesse último aí, que é o que ele quer. Então, primeiro vamos descobrir o tempo gasto para esses elétrons saírem lá do começo do tubo e atingirem a tela. Vamos utilizar então a velocidade deles e a distância que eles percorrem. E descobrimos que esse tempo corresponde a 6,25 vezes 10 a menos 9 segundos. Essa é a primeira parte. Sabendo isso, né, e conhecendo a corrente elétrica, a gente vai descobrir quanta carga que vai passar ali nesse tempo. Então, se a corrente é de 2 miliamperes, lembrando que milha é 10 a menos 3, então a gente tem 2 vezes 10 a menos 3 coulombs por segundo, e o tempo, né, em segundos que nós descobrimos que eles levam para atingir a tela é de 6,25 vezes 10 a menos 9. Com isso, a gente consegue descobrir o ΔQ, né? Quanto de carga que foi passada ali nesse tempo. E descobrimos que é 1,25 vezes 10 a menos 11 coulombs, então. Então, ok, agora já estamos bem próximos de descobrir o número de elétrons, né? Já sabemos a quantidade de carga que passou nesse tempo. E aí, lembrando que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, se a gente já sabe o total de carga e já sabe a carga elementar, dividindo a carga total pela carga de um elétron, vamos descobrir que isso daí corresponde a 78 milhões 125 mil elétrons passando ali nesse feixe, né, desse tipo de televisão.